Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Beleza? Meu nome é Fábio Dias, né? Estou aqui mais uma vez para trazer uma palavra, né? Não digo de conforto, mas de sabedoria, vamos dizer assim, né? Olha lá, o Fábio trazendo sabedoria para as pessoas, mas é através da palavra de Deus, né? Então, quem vai estar falando aqui não é o Fábio, né? É o Senhor. Eu estou sendo a ferramenta usada por Deus aqui, né? Para declarar aquilo que Jesus pediu para que fizéssemos, né? Levar a palavra de Deus adiante. Eu vou ler um texto para vocês aqui e eu vou fazer uma reflexão que eu fiz, né, numa devocional em particular e eu queria compartilhar com vocês, tá bom? Fica em Jeremias, né, 41. Vamos lá. A palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor, através do Espírito Santo, depois que Nebuzaradã, o chefe da guarda, o pôs em liberdade em Ramá, estando ele amarrado com correntes no meio de todos os do cativeiro de Jerusalém e de Judá, que estavam sendo levados cativos para a Babilônia. O chefe da guarda chamou Jeremias de lado e lhe disse: O Senhor, seu Deus, pronunciou esta calamidade contra este lugar. Agora o Senhor trouxe e fez o que tinha anunciado. Tudo isso aconteceu porque vocês pecaram contra o Senhor e não obedeceram a sua voz. Jeremias já vinha lá atrás avisando para o povo, né? Vocês não estão obedecendo ao Senhor. Deus está falando para vocês caminharem dessa forma. E o povo continua desobedecendo a palavra de Deus, que era transmitida através do Espírito Santo a Jeremias. Quando Jesus nos deixa, né? Deus deixou o Espírito dele aqui conosco para nos direcionar, para nos liderar, para nos mostrar o caminho certo a seguir. Com isso deixou o seu amor conosco, né? A sua direção, a sua sabedoria. Então, nós somos guiados através do Espírito Santo de Deus todos os dias. Mas como eu vou fazer para ouvir o Espírito Santo? Como é que eu vou obedecer a palavra de Deus nessa hora em que Jeremias, um profeta, foi usado por Deus, através do Espírito Santo, para anunciar ao povo aquilo que Deus queria? E o povo rejeitou a palavra de Jeremias, rejeitou a palavra de Deus. E o que acontece com as pessoas quando rejeitam a palavra de Deus? Essa é uma boa questão, mas isso eu vou deixar para uma outra pregação, vamos dizer assim. Eu não sou pastor, mas estou levando as boas novas adiante. Então, Jeremias leva o povo e anuncia a palavra do Senhor para aquele povo, para que as pessoas estejam em obediência. E se elas não andassem em obediência, o que aconteceria aqui? A Babilônia iria invadir Jerusalém, ia levar os cativos, né, o povo de Jerusalém, né, para a Babilônia. Dito e feito foi o que aconteceu, né? Mas o que a gente, o que eu coloco aqui em prática, né? Não somente o que foi vivido por Jeremias naquele tempo, né? É pensar e analisar como nós temos vivido hoje, como você tem vivido, como a nossa sociedade tem vivido, né? O que nós temos feito na nossa sociedade hoje, né, em relação à palavra de Deus. Nós estamos obedecendo, de fato, o que Deus tem nos pedido a fazer? Quando Deus coloca, quando nós, entre aspas, né, colocamos um presidente, um prefeito, um governador no poder para administrar o nosso país, a nossa cidade, o nosso estado, eles têm que entender, e nós também, claro, que quem está colocando eles no poder, quem está permitindo eles entrarem no poder é Deus. E Deus pede para que nós estejamos orando por eles, e não defendendo esquerda, direita, centro, nada disso, mas que a gente esteja em oração, pedindo que eles tenham direção e sabedoria para poder administrar
o nosso povo de uma forma honesta e justa, com caráter. E quando Deus fala sobre caráter, é o caráter de Cristo. E alguns se falam, né, alguns lá no governo dizem que são cristãos. Mas aí eu pergunto para eles andam como Cristo andou? Eles têm o caráter de Cristo? Eles podem falar que sim. Eu não estou aqui para julgar, mas eles vão ter que fazer essa autoanálise. Eu tenho o caráter de Cristo? Eu pergunto para você, você tem o caráter de Cristo? Você anda que nem Cristo? Você mente? Você rouba? Você trapaceia? Você trai a sua mulher? Que pecado que você aplica na sua vida cotidiana para dizer que anda que nem Cristo? Se você comete algum desses pecados, tenha certeza, você não é um cristão e você não anda que nem Cristo. Ser cristão é muito além do que a gente imagina. Andar que nem Cristo, aí sim você pode dizer que você é um cristão. Porque você está andando como Cristo andou. Agora, você dizer que é cristão e não cumprir a palavra de Deus na sua vida, não obedecer a palavra de Deus, você pode ter certeza que você está se enganando. E aí a conta que você que vai pagar, né, quem vai pagar o preço no final é você. Tá? E é um preço muito caro, que é a morte eterna. Tá? Isso está na Bíblia, é claro. Como você tem andado perante Deus? Então, quando Jeremias leva ao povo uma palavra do Senhor e o povo rejeita a palavra, Deus condena essas pessoas que rejeitaram a palavra de Deus. E assim como acontece hoje, com diversos pastores, diversas lideranças, diversos governos mundiais, caem porque aqueles que diziam andar em nome do Senhor pecaram, erraram, não cumpriram com as promessas do Senhor. Um parênteses, né? O Bolsonaro, que se dizia cristão, mas ele dizer que é cristão, mas não andar como Cristo andou, e aí? Deus está se alegrando dessa forma com ele, com a vida dele? Está na Bíblia isso. Deus vai estar julgando. Eu estou falando o que está na Bíblia, a palavra de Deus. Se uma pessoa se diz ser cristã, ela tem que andar como Cristo andou. Ela tem que aplicar aquilo que está na palavra de Deus, certo? Agora, se ela não aplica aquilo e fala que é cristã e denigre a imagem de Deus, Deus tira. Deus tira essa pessoa do lugar. E assim aconteceu, né? O Bolsonaro não foi reeleito, não obedeceu, continuou falando palavrão, mentindo, enganando o povo com algumas promessas, enfim, e mentiras, né? Que infelizmente ele agiu dessa forma, né? E entrou o outro no poder, que agora também falou lá que, né, era a favor da família, de Deus, enfim, mas ele vai pagar o preço dele lá na frente, conforme ele andar, né? Nós temos que orar por ele para que ele seja temente a Deus, né? Que ele ande conforme ele prometeu caminhar, né? A servir o povo. Então, nós temos que orar por ele, né? Ao contrário de muitos pastores, muitas pessoas que ficam jogando para a esquerda, para a direita, qual governo, né, enfim, que a gente tem que votar. Não é essa a questão, tá? Nem pensar em esquerda, nem em direita. A questão é estarmos obedecendo a palavra de Deus, orando pelos nossos governantes e cumprindo com aquilo que ele pediu, né? Então, assim, é muito importante no nosso caminhar com Cristo, né, nós absorvermos, né, o caráter de Deus, de Cristo, né, como ele andou aqui na Terra. Eu estava refletindo com uma pessoa há uns dias sobre isso e acabei perguntando, e aí, você andaria que nem Cristo? Se, vamos supor, né, um exemplo, se uma sociedade hoje em dia, Deus promete para essa sociedade, né, que essa sociedade vai andar em paz, sem violência, sem roubalheira, né, sem mentiras, durante um período de 4 anos, de 8 anos. Se tal governante
que estiver no poder for temente a Deus, e se o povo, né, buscar a Deus, né, de forma verdadeira e tentar caminhar que nem Cristo. Vocês já pararam para pensar se as pessoas, né, parassem de ter um certo preconceito com o cristianismo, que prega o amor e a liberdade, não a libertinagem, tá? Que existem dois parâmetros diferentes aí, né? A liberdade e a libertinagem, porque as pessoas acham que ter liberdade, né, dentro do cristianismo é praticar as más práticas, né, no mundo, do mundo, né? E continuar praticando isso dentro da igreja e por aí vai. Tá errado. Deus não vai facilitar, né, nesse caso. E nada vai funcionar. Tanto que nós vemos em vários livros da Bíblia, em reis, né, histórias de reinos que se passaram, em que passaram-se reis, vários reis, príncipes, e que seus governos foram só morte, queda. E quando aquele rei aparecia e obedecia a palavra do Senhor, aquele reino frutificava. Os frutos, né, eram gerados, né, naquele lugar. Mas às vezes os frutos são gerados e o povo descansa. E quando o povo descansa, o povo adormece e esquece quem gerou aqueles frutos, quem deu a oportunidade, quem mostrou o caminho, né? Então, hoje, nós, além de estarmos dormindo, nós estamos esquecidos. As pessoas se esqueceram de quem é Deus, verdadeiro Deus, né? O Criador de todas as coisas. Se você desse uma chance para Deus, uma chance na sua vida, para você ter uma completa transformação, mudança de caráter, paz na sua vida profissional, na sua vida familiar, no seu casamento, com seus filhos, você não entregaria a sua vida a Deus para ter tudo isso? Eu estou falando isso porque eu tive essa transformação na minha vida. Eu passei por processos em que eu vivia uma vida medíocre no passado, que não conhecia Deus, e que às vezes chegavam dias eu ficava agoniado, né? Tendo uma necessidade de buscar alguma coisa que não sabia. E quando eu começo a conhecer a Cristo e a caminhar com Cristo e a obedecer a palavra de Deus, é gerada uma transformação na minha vida de tal forma que eu olho para o passado e vejo algumas pessoas do passado que estão da mesma forma, se não for pior. Cara, essas pessoas precisam conhecer a Deus. Elas precisam dar uma oportunidade para Deus. Uma oportunidade de transformação na vida delas. Elas precisam crer, acreditar que existe um Deus poderoso e que pode mudar nossas vidas. Assim como ele mostrou para Jeremias, né, para o povo caminhar como Cristo, como Deus pediu para ele, como o Senhor pediu naquele tempo, e o povo não obedeceu. O que foi gerado ali depois dessa palavra? Gerou morte. As pessoas foram levadas para o cativeiro. E como temos vivido hoje em sociedade? Há pouco eu conversava com minha avó e eu falava para ela: avó, hoje a minha segurança é Deus. O meu ir e vir é Deus. Eu disponho a minha vida para o Senhor, no meu caminhar, nas minhas orações, nas minhas práticas, no meu caráter, através do meu caráter, do meu posicionamento dentro de casa com minha esposa, com minhas filhas, com minha família, no meu trabalho, nas minhas atitudes, nas minhas conversas, no meu caminhar. Como nós vamos nos posicionar, né, diante de Deus, se a gente não age dessa forma, não agir dessa forma? Como devemos agir?
Pensa você, como você tem que agir. Quer melhorar? Quer buscar um Deus poderoso que pode transformar a sua vida para melhor? As pessoas, às vezes, elas não entendem que existe um processo nisso tudo, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa que hoje eu estou, né, obesa, né? Eu sou gordinho. Eu preciso emagrecer. Eu preciso passar por um processo de emagrecimento. Preciso fazer exercícios, né? Mudar o hábito alimentar, né? Eu sei, o meu problema não é nem comer muito, né? É o que eu como, na verdade. Eu preciso mudar minha alimentação. Porque eu já passei por esse processo, só que eu preciso voltar a praticar esse processo para emagrecer. Eu cheguei a emagrecer 10 quilos, saí da minha rotina de dieta, voltei a engordar. Estou errado? Estou errado. Eu preciso cuidar do templo do Espírito Santo. Esse hoje é o meu erro. Hoje, não vou dizer que é um pecado, porque eu não estou pecando, né, na glutonaria, né, como pode-se dizer. Mas eu estou pecando comigo, né, em permanecer do jeito que eu estou, sabendo que eu tenho que emagrecer pela minha saúde e para cuidar do templo do Espírito Santo. Então, assim, nós temos que saber conhecer o processo da nossa vida, saber que nossa vida tem um processo para tudo, para educação, para emagrecer e para a vida espiritual. Então, nós temos que entender que para a nossa evolução espiritual, para a nossa evolução e conhecimento com Deus, para que as coisas venham a acontecer com Deus, nós precisamos passar por esse processo. E o processo de transformação de caráter, para alguns podem de repente até acontecer do dia para a noite. Isso depende do poder de Deus ali com a pessoa, a entrega da pessoa com Deus, né? A pessoa parar de se exceder na bebida, né? No fumo, nas drogas, nas coisas, né, que denigrem, né, a vida da pessoa com Deus, né? As mais práticas, vamos dizer assim, né? A busca por vídeos pornográficos na internet, né, que é uma das coisas que hoje em dia as pessoas mais fazem, né? Muitos cristãos ainda, pela facilidade de acessar pornografia, né? Isso é um pecado muito grande, sabe? É traição para aqueles que são casados, né? Contra Deus, né? Contra a esposa, né? Então, assim, é o teu desejo impuro. Isso é um pecado. E se você permanecer nesse pecado, o pecado vai gerar o quê? Morte. E a morte para a vida eterna. Não é que você vai morrer se você ficar pecando daquele jeito. Você vai morrer um dia, né? Mas a gente está falando de vida eterna e de morte eterna. Para você ter essa transformação na sua vida, é um processo. Parar com as mais práticas, né, de praticar o pecado, é um processo. É um caminhar. Não é da noite para o dia. A sua experiência com o Espírito Santo é um processo. Ter entendimento que o Espírito Santo que habita em nós, que está conosco, é Deus, que está do nosso lado, está conosco, caminhando no dia a dia, ter esse entendimento, a partir do momento que você tem esse entendimento e essa convicção, cara, a tua vida vai mudar. Deus vai te abrir portas, vai fazer acontecer. Porque Deus tem feito na minha vida, na vida da minha família. Às vezes, passamos por processos na vida que a gente não entende, né? Porque estamos vivendo aquilo, né? E se nós nos entregarmos, né, já de imediato para os problemas que estão acontecendo no mundo, na nossa vida, um abraço. Nós temos que crer, colocar diante de Deus, na mão de Deus, que as coisas vão acontecer, mas também vão acontecer no momento que Deus permitir. E nós devemos ter muita paciência com isso. Há muito tempo eu estava desempregado, passando aí por um processo ali, sabe? Colocando diante de Deus, eu fazendo várias coisas e nada acontecia. E mais de um ano, né? Nessa luta, desempregado, 1 ano e meio, quase 2 anos desempregado. E a gente em oração, colocando diante de Deus. E não é porque eu estava pecando, errando, não. Pelo contrário, eu estava buscando Deus mais do que nunca. Entendeu? Mais do que nunca.
e praticando as boas, né, práticas com Cristo, com Deus, né, na minha vida. Mas eu conversava com minha esposa, amor, não acontece. O que está acontecendo? E ela falava, não sei, não sei. E ela estava vendo o meu processo, ela está vendo o meu processo, na verdade, né? Porque eu ainda estou no processo. Até que um dia, né, numa devocional, Deus falando comigo, e eu colocando diante de Deus toda essa minha angústia, né, em ser o provedor do lar, estar ajudando em casa, né, pagar as contas, nisso tudo. Deus vai, naquele dia, gente, naquele dia, isso aí depois é um outro testemunho, naquele dia isso aconteceu, tá? Eu recebi uma mensagem no WhatsApp sobre uma vaga de emprego, tá? Numa grande empresa. Então, assim, a porta foi aberta naquele momento. Eu levei para minha esposa, amor, olha isso daqui, olha essa mensagem que eu recebi no celular, olha a minha devocional que eu fiz agora. Sabe? Ela virou, Fábio, chegou na hora certa. O nosso dinheiro acabou. Eu falei, eu sei. Tinha acabado o nosso dinheiro, praticamente, nossa reserva. Tá? Hoje, agora que eu vos falo nesse vídeo, eu estou nesse processo de ter o meu primeiro salário mês que vem e voltar a respirar financeiramente. Mas, para honra e glória de Deus, nunca faltou nada. Nunca faltou nada dentro de casa. A gente conseguia pagar as contas direitinho, a escola da nossa filha, as contas de casa, não faltava comida dentro de casa. A gente se apertou, a gente segurou as coisas, as pontas. A gente não saiu viajando por aí. Mas Deus foi justo com a gente. Deus honrou nossa família, honrou nossas vidas, tem honrado, e eu creio que Ele pode honrar a tua vida também. Mas nós temos que ter obediência a Deus. Bem, pessoal, eu vou compartilhar com vocês a minha devocional, tá? Não é nada muito longo, mas vai ser interessante. O que eu escrevi no dia que Deus me trouxe uma palavra, tá? Em Jeremias 49, tá? Eu vou reler para vocês aqui esse pedaço. Jeremias 40. Aqui. 49. Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, jurou a esses capitães e aos seus soldados, dizendo, né, vocês não precisam ter medo dos oficiais dos caldeus, né, aqueles que viviam em Jerusalém não precisavam ter medo dos babilônicos, né, não precisavam, aqueles que viviam, né, em Jerusalém, os judeus, eles não precisavam ter medo dos caldeus, né, aqueles que viviam naquela região ali, Judá, Jerusalém, né, que foi invadida pela Babilônia. Vocês não precisam ter medo dos oficiais dos caldeus. Fiquem na terra, sirvam o rei da Babilônia e tudo irá bem com vocês. Não era para eles fugirem nem ir para outro lugar. Era para eles obedecerem e ficarem ali, que Deus estaria cuidando deles e nada iria acontecer com eles. Ao contrário de outros que fugiram e, né, que, enfim, né, que morreram, né, vamos dizer assim. Né, nada foi bem com eles, né? Então, assim, a reflexão que eu tive nesse dia foi o seguinte: às vezes não entendemos o propósito de Deus, tá, para as nossas vidas. Às vezes estamos em lugares que não entendemos porque estamos lá, seja no trabalho, na rua, em alguma cidade, em algum país, em qualquer lugar. Né? Às vezes a gente está num lugar e fala, mano, o que eu estou fazendo aqui? Se formos tementes ao Senhor, Ele sempre estará conosco, assim como Ele esteve com Jeremias durante seu cativeiro, até os caldeus chegarem. Ele estava preso lá, né, nessa história. Depois você dá uma lida lá nessa parte nos livros de Jeremias,
nessa parte que ele vai contar essa história para vocês vão entender, né? Muito bem. Deus usou ele através de profecias para alertar sobre o seu amor pelo povo, pedindo assim que estes se convertessem e se reconhecerem os seus pecados e para eles se converterem e reconhecerem os seus pecados, né? Coisas que eles não fizeram, eles não quiseram fazer isso. Eles não reconheceram, não obedeceram a Deus, não fizeram nada. Muitos ignoraram Jeremias, e os que escutaram foram salvos e guardados por Deus, na hora da invasão da Babilônia. Servindo aquele rei, como eu falei, como eu li aqui agora, né? E Deus os guardou e cuidou deles. Não devemos questionar a Deus reclamando por qual motivo às vezes estamos num lugar que não queremos estar, ou às vezes, né, estar desempregado, ficar só reclamando, resmungando. O que a gente tem feito para melhorar? O que a gente tem feito, né, nas nossas vidas e diante de Deus para Ele honrar a gente? Não devemos questionar Deus reclamando pelo motivo, às vezes. Às vezes estamos em um lugar que não queremos estar. Porém, o Senhor tem um propósito e devemos estar atentos à voz do Espírito Santo para obedecer a todo momento. Estar em obediência é o que Deus quer para nós, para assim andarmos em um só Espírito e em liberdade. Sendo assim, saberemos o porquê estamos naquele lugar que não queremos. E se estamos ali, é para ser luz para a vida de outras pessoas, ser luz no lugar, no ambiente, ser referência para outros através do nosso caráter. Em Jeremias 42, o povo reconheceu o Deus de Jeremias, né? Mais lá na frente. O nosso Deus, e pedem que Jeremias ore ao nosso Senhor por suas vidas. Eles reconhecem o Deus de Jeremias, o poder de Deus, e pedem para Jeremias orar por eles. Sendo que eles poderiam estar orando a Deus. Né? Quando as pessoas que estão ao nosso redor reconhecem o nosso Deus através de nossas vidas, se essas pessoas forem espertas, elas buscarão a Deus com todas as suas forças, com todo o seu coração. Gente, eu estou falando algo aqui que eu estou vivendo. Estar com Deus é uma experiência. Estar com Deus é aprender o melhor que Ele tem para nós, tá? Mas temos que passar pelo processo, tá? Não é fácil, porque nós precisamos nos aprimorar. Estes buscarão o Senhor, e se eles se converterem ao Senhor, serão salvos. Então, se você buscar o Senhor e se converter ao Senhor, você vai ser salvo. Então, essa foi o meu estudo, né, que eu fiz nesse dia, né, a respeito desse livro de Jeremias, né. Então, assim, é tudo uma questão de posicionamento, gente. Não adianta a gente brigar, não estou pregando aqui uma religião, não. Eu estou pregando aqui a palavra de Deus, tá? Ser religioso, tá? Não é andar como Cristo. Jesus Cristo não foi religioso. Ele andou como ele tinha que andar, amando um próximo, né? Praticando, né, o amor, gerando o amor com o caráter dele, com as atitudes, né, manifestando o poder de cura, né, sobre as pessoas. Não só curas enfermas, mas psicológicas, mentais, transformações, né, das pessoas. Tem muitas curas, e curas que nem estão na Bíblia, né? Milagres de Deus, vamos dizer assim, de Jesus quando esteve na terra conosco. E hoje quem está conosco é o Espírito Santo, e Ele quer fazer um milagre na tua vida, através de Deus, né?
Gente, é simples. É você se permitir. É você se dar uma chance. Lá atrás eu tinha falado sobre se toda uma cidade se entregasse a Deus, desse uma chance a Deus. Você está cansado de viver numa cidade insegura? Você está cansado de viver num lugar que não tem hospital público de qualidade? Você está cansado de viver, né, sem educação para os seus filhos, sem recursos? Hoje o brasileiro sobrevive. Cá para nós. Eu já ouvi isso mais de uma pessoa, sabe? Nós aqui não vivemos para desfrutar a Disneylândia todo final de semana. Não comemos picanha todo final de semana. O brasileiro hoje sobrevive. Tá? É um país muito rico em recursos, em pessoas que têm força na veia, têm garra, têm força de vontade. Mas cadê o brasileiro? Cadê o brasileiro se permitir, tá? Se permitir que Deus faça uma obra na sua vida? Cadê a pessoa que quer se permitir que haja transformação na tua vida e que haja transformação geral numa sociedade? Estar com Deus é transformador, gente. Vocês não têm noção. Ter um relacionamento com o Espírito Santo é transformador. Sabe? As coisas acontecem, elas fluem. Então, deixa Deus trabalhar na tua vida. Se permita isso. Busca uma igreja que tenha uma palavra de obediência à Bíblia. Tomem cuidado com igrejas que não trazem a palavra de Deus, né, como está na Bíblia. Às vezes, né, a gente chega numa igreja e novo convertido, chega numa igreja, a gente não conhece a igreja, toma cuidado, analisa o pastor, analisa mesmo, tá? Toma como crítica, observa se ele está falando, se o que ele está falando condiz o que está na Bíblia. Anota aquelas palavras que ele fala. Tomem cuidado, porque existem muitas igrejas hoje em dia que não pregam o evangelho verdadeiro. Tomem cuidado, tá? Tomem muito cuidado com isso. Busquem a palavra de obediência a Deus, a palavra certa, tá? Caminhar com Cristo não é ser religioso, tá? Ser cristão não é uma religião, tá? Ser cristão é andar como Cristo andou, ter o caráter de Cristo nas nossas veias, na nossa mente, no nosso caminhar no dia a dia. Amém? Vou fazer uma breve oração, tá? E encerramos o vídeo por aqui. Senhor Deus, Pai, glorificado seja o vosso nome, Senhor. Tu és um Deus bom, Pai, um Deus amoroso, um Deus que faz maravilhas em nossas vidas, Senhor. Espírito Santo de Deus, esteja tocando, Senhor Deus, sobre a vida dessas pessoas, Pai, que estão ouvindo essa mensagem. É uma mensagem simples, Senhor Deus, direta, prática, sem voltas. Até mesmo porque eu não sou um pregador. Eu falo aquilo, pelo menos, Senhor Deus, que eu entendo, compreendo, leio na Tua Palavra e tento levar adiante, Senhor Deus. Uma forma de amor ao próximo, Senhor Deus, de mostrar, Senhor Deus, a essas pessoas que o que eu estou vendo e vivendo é verdadeiro. Não é historinha, não é historinha da carochinha. É verdade, é real. Deus é real. Ele existe. Que o Espírito Santo de Deus toque na vida de cada um, Pai, que ficou até esse final desse vídeo aqui e está ouvindo essa oração, Senhor. Eu te louvo, te glorifico, Senhor Deus, porque o Senhor tem feito transformações grandiosas na minha vida, na vida da minha família. E tem me direcionado, me instruído, Senhor Deus, a caminhar contigo de forma plena, Senhor Deus, de forma
livre, Pai, a te adorar, Senhor, a te louvar, a te buscar, Senhor Deus, sem medo, sem culpa, Pai. Eu te louvo, Senhor Deus, por todas as coisas, Senhor Deus. Guarde a vida de cada um, Senhor Deus. Guarde a família de cada um, Senhor. Seja com cada um neste momento, Senhor. Derrama, Senhor Deus, o Teu Espírito Santo sobre a vida dos Teus filhos, Pai. Assim eu te peço em nome de Jesus, Senhor. Amém, Pai. Querido, que Deus esteja abençoando a tua vida. Que você seja transformado por Deus, pelo Espírito Santo. Que você seja cheio do Espírito Santo no caminhar com Cristo. Se você já é cristão, busque o Espírito Santo com todas as forças. Tenha intimidade com o Espírito Santo. Tenha intimidade com Deus. Ele está conosco. Ele está conosco, ele é real. Tá? Ele é uma prova viva, ele está aqui conosco. Ele é real. E se você não conhece a Cristo, dê uma oportunidade. Baixe o aplicativo de uma Bíblia. Pegue uma Bíblia, leia a palavra de Deus. Lê Provérbios todos os dias. Cada Provérbios tem 31 livros, né? Se eu não me engano, 31 ou 30 livros. Lê um livro por dia. Faz, né, um capítulo, né, por dia. No final do mês você lê o Provérbios inteiro. Né? Faz isso uma meta diária na tua vida. Busque outros textos. Vá a uma igreja séria. Tá? Vá a uma igreja séria. Cuidado com essas igrejas midiáticas. Tá? Vá a uma igreja séria. Busque a palavra rema, a palavra verdadeira. Tá? Não busque historinhas que estão por aí. Busque a palavra verdadeira. E que Deus esteja abençoando a tua vida. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Até o próximo vídeo.